Olá, boa tarde, tudo bem? Primeiro domingo de 2022, dia 2 de janeiro, e nós estamos aqui, que coisa maravilhosa. Espero que você esteja bem, feliz, agradecido à vida, a Deus. Afinal de contas, temos vencido tantos desafios, temos superado tantas coisas, e tantas coisas outras ainda venceremos, superaremos, atingiremos pontos que algumas vezes, ao olharmos para trás, diremos: nossa, eu passei por ali, olha que bacana. Então, quem sabe, neste momento de balanço, de reflexão, você encontra em total destaque essas coisas boas que aconteceram com você, as coisas que você venceu, que você superou, que você realizou. Não é legal? Ah, sim, lógico, também tem algumas coisas que não funcionaram também, mas tão bem, né? Mas faz parte, não faz parte. Faz parte da vida e a gente tem mais é que agradecer, porque pelo menos experimentamos e agora temos a oportunidade de voltar a exercitar, buscar tentativas de superação, de vitórias. Mas o bom mesmo é que vencemos mais um ano que para muita gente foi muito difícil, um ano onde houve muitas dores, muitas lágrimas, muitas saudades, mas também teve muito aprendizado. Quantos aprendizados você contabilizou ao longo de 2019, 2020, 2021? Principalmente esses 2 últimos anos, foram muitas lutas que a gente teve que, portanto, teve que aprender, porque não vai adiantar muito. Imagina só, a gente ter vivido tudo isto e, no final das contas, dizer assim: bom, mas para que me serviu? Ah, serviu para muita coisa. Por exemplo, só em termos de tecnologia, quanto nós avançamos. Eu não estou falando agora aqui das grandes indústrias, não, estou falando de mim, de você, de nós. Antes a gente não usava quase nada dos recursos que a gente tinha, né? Quantas pessoas têm um celular nas mãos já há muito tempo e não sabia como participar de uma live, como deixar o seu registro, como mandar suas mensagens, receber, fazer uma interconexão e dessa forma parecer que o Japão está bem ali, não é isso? Então, tudo isso são conquistas que nós podemos realizar aprendendo. Quantas pessoas aproveitaram para ler mais? Quantas pessoas aproveitaram para se comunicar, conhecer outras pessoas, conhecer mesmo outros lugares, mesmo sem sair de casa? Quantas pessoas tiveram que cuidar dos outros? Quantos? Médicos, enfermeiros, assistentes, pessoas que saíram da crise e disseram: agora, em retribuição, eu vou ajudar ao próximo. Quantas atitudes de generosidade, de grandiosidade. Não, se você não fez, fez. Só que você pode fazer mais, a gente sempre pode fazer mais e melhor. Então, esse início da nossa primeira domingueira, eu queria que a gente não fizesse um balanço de coisas ruins, que a gente fizesse um balanço geral. Né? E esse balanço geral que a gente contabilizasse tudo aquilo de bom, de positivo, de produtivo, mas também tudo aquilo que a gente vai precisar ainda dar algumas organizadas. Não é agora voltar ao normal, agora é a gente criar um normal melhor, mais sábio, mais cheio de sabedoria mesmo, porque tivemos aí, vamos arredondar, né, 2 anos para a gente fazer exercícios totalmente novos, desafios imensos. Quantas pessoas pegaram Covid e passaram? Quantas pessoas estiveram bem pertinho da morte e retornaram? Quantas pessoas tiraram gente do fundo do poço? Quantas vezes a gente achou até que tinha caído no fundo do poço, e aí de repente a gente descobriu que lá também tem vida, olha que coisa linda. E aí a gente descobrindo essa nova vida no fundo dos poços, né? Na lama, da lama a gente de repente descobriu aquele lírio perfumado, lindo, saindo. Então isso deixa de ser uma filosofia, deixa de ser apenas uma ideia romântica, tudo isso passa a ser uma possibilidade de realização que nós tivemos, muitas vezes aproveitamos muito bem, outras vezes ainda estamos um tanto quanto vacilantes, mas não importa, o que importa é que agora se abre um novo horizonte, um novo ano que sugere, muita gente tem falado nisso, né?
o ano da esperança, o ano da renovação da esperança. Olha que ano grandioso, a gente reavaliar o que nós vamos fazer para ver frutificar ao longo de nossa vida. Que coisa maravilhosa, me lembro bem da imagem do Pequeno Príncipe lá no seu minúsculo planeta. Ele resolveu fazer a plantação de uma semente que ele nem sabia do que era, que caiu no seu planeta. E dali nasce uma belíssima rosa pela qual ele se apaixona. Então, quantas vezes a gente recebe aí uma chuva, um meteorito, alguma coisa que bate em nós e a gente fica meio chateado, e a gente deveria talvez seguir um exemplo desse, que tal plantar isso, mas num terreno bom, cuidar como ele cuidou, né? Atravessar nasceres e poentes de sol, que coisa linda. A vida tem tudo isso para a gente. E não poderia ser a mensagem diferente do Leão, do Lar Espírita Alvorada Nova, que não fosse uma mensagem de vida. Alguém poderia até dizer assim, mas era bom que fosse aqui uma frase específica do Evangelho. Mas o Evangelho, ele não é caracterizado, na essência, por frases. Ele é caracterizado, na essência, pelas realizações que a gente faz. Então, muitas vezes, as pessoas até citam textos evangélicos, discursam sobre eles, outros até distorcem, né? Mas o que é importante? O importante é a gente procurar viver isto, procurar aproveitar, procurar extrair o que há de melhor no Evangelho. Então, ainda que a gente não fale nenhuma palavra do Evangelho, não faça nenhuma citação de um capítulo, de um versículo, a essência é o que é importante. É como a gente vive isso, como a gente encara isto, como é que a gente se propõe a realizar esta vida com esta grandiosidade. Nós vamos fazer uma prece aqui para a gente abrir a nossa domingueira de forma assim mais oficial, porque aberta já está. Desde aquele momentinho que entra ali aquele aviso de 30 segundos, a domingueira já entrou em nós, na nossa casa, né? Mas até por um hábito abençoado, o ideal é a gente pedir bênçãos. E aí, isto é bom no nosso momento de oração, onde eu convido você a que a gente aproveite já o primeiro domingo do ano, para a gente realizar aqui essa oração bem sentida, bem verdadeira, bem profunda. Vamos juntos? Vamos lá. Eu dificilmente, só fazendo aqui um parêntese antes, eu dificilmente recomendo a quem quer que seja que feche os olhos. Mas um dia uma pessoa diz, você não pede que as pessoas fechem os olhos, mas você fecha os seus. Muitas vezes eu fecho, mas é de uma forma quase automática, não é ritualística. É porque quando eu quero conversar com Deus, como já dizia a música do Gilberto Gil, quando eu quero conversar com Ele, eu procuro me abstrair o máximo possível das coisas ao meu derredor. E o olho, ele é algo fantástico, né? Se você tem ele aberto, você de repente começa a perceber coisas que podem, por algum relance, desviar um pouco a sua atenção. Então, fique totalmente à vontade, não feche os olhos só porque eu estou fechando os meus. Fique da maneira que você se sentir mais confortável para nós vivermos juntos este momento de oração. Deus, Pai amado, inteligência suprema, bondade absoluta, nós estamos aqui realizando o nosso primeiro encontro nos domingos, neste novo ano de 2022. Mas não queríamos apenas te pedir por este novo ano. Queremos iniciar, Pai amado, agradecendo pelo ano que termina, pelo ano que nos trouxe tantas oportunidades de reflexão, de aprendizado, e que por isso mesmo nos compete com justiça e dever do coração. Agradecer porque foram inúmeras as oportunidades que tivemos de evoluirmos, de progredirmos em direção ao alto. Então agradecemos por tudo e agora no início do ano queremos renovar contigo
Compromisso da nossa consciência e do nosso coração. De nos comprometermos a contribuir para um mundo melhor, para uma vida mais eloquente, para que tudo se encaixe de uma maneira mais intensa e feliz, dentro dos propósitos de nossas vidas e os teus propósitos, Pai amado, para a vida como um todo. Que os nossos anjos guardiões, que os nossos amigos espirituais nos assistam, nos inspirem ao longo de todo este ano. Nos convidem à reflexão do agradecimento, do louvor, e que condicionemos os nossos pedidos aos esforços interiores que desenvolvermos para conquistá-los. Abençoa-nos, Senhor, mais este domingo, que assim seja. Então, meus amigos, aqui estamos para nós desenvolvermos um tema que é um tema intrigante. E a minha proposta é fazer algumas provocações. Espero que você entenda bem o que seja provocar. Você se diria ser o caminho, a verdade e a vida? Será que a gente tem coragem de encarar esse desafio? Ou será que a gente já encarou esse desafio? Por exemplo, você, enquanto pai, enquanto mãe, você já deve ter dito para seu filho, seus filhos, em algum momento, veja o meu exemplo. Né? Ou então você disse assim, hoje eu devo isso aos exemplos dos meus pais. Quando a gente é mais caprichoso, a gente diz até dos professores também, né? Que os professores nos ensinaram muitas coisas. Então, quando a gente começa a pensar assim, nesse tamanho um pouco mais familiar, um pouco mais fechadinho, mais protegido, a gente diz com mais facilidade, olha, eu não sei se eu sou, mas eu conheço quem já foi, pelo menos para a minha vida. Porque meu pai e minha mãe, realmente, eles me indicaram o caminho muito bem. Eles me disseram o que era a verdade dentro da relatividade que eles percebiam. Eles me colocaram diante da vida. Então, isso eu não posso esquecer, nem menosprezar. Então, se eu começar a partir daí, eu posso dizer, bom, então, se é assim, eu posso dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu quero que a gente pense um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, vamos começar assim. Quem foi que disse, que você se lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem? Exato. Jesus teve essa ousadia. Por que eu digo ousadia? Porque ele não era o pai de nenhum daqueles, nem a mãe. E ele não estava falando para um grupo fechado, ele estava falando em aberto. Então é muita coragem, é muito domínio de si próprio e da própria palavra. Como é que eu digo para a humanidade, eu sou a tua referência? Não é verdade? É algo extremamente grandioso. Então, se a gente sai daquele primeiro campo menorzinho e a gente vai para esse campo um pouco maior, a gente vai se deparar com a seguinte pergunta. Você teria condições de dizer isso pensando maior? Porque apesar de que eu não tenha lhe perguntado, quando a gente pensa assim, bom, mas eu já fui um bom exemplo, um bom caminho, já disse umas verdades positivas para algumas pessoas, já coloquei pessoas na vida, resgatei pessoas que estavam se perdendo e coloquei-as de volta na própria vida. Então, nesse ambiente assim mais restrito, a gente pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou então, eu já fui o caminho, a verdade e a vida para alguém. Mas agora no tamanho grande. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acha que você pode dizer isso? Sim? Não? Se sim, em que será que você se baseia para dizer que pode? E se não, por que você não pode dizer isso?
Isso já é uma boa reflexão para um começo de ano, né? Por que que eu acho que eu posso dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ou então, por que que eu acho que eu não posso dizer isso? E muitas pessoas vão dizer, está muito longe de um dia dizer isso comigo mesmo. Então, a nossa domingueira, a gente vai tratar um pouquinho dessas questões. Não vai ser nada aqui tipo sermão, nem tipo conselhos fechados para que ninguém siga. São reflexões para nós irmos pensando. Eu estou pensando aqui comigo mesmo e você está pensando aí com as suas próprias referências, porque vai ser exatamente isso que vai valer para essa nossa análise, tá bom? Então vamos começar analisando por aquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e que se imortalizou essa frase a partir dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira questão seria, o que teria levado Jesus a dizer eu sou o caminho? O que será que ele pensou quando disse isso? A gente vai dizer, mas eu não consigo pensar como Jesus pensava. Tem uma música do Padre Zezinho que diz assim, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. É mais ou menos assim, eu não me lembro bem a letra, mas era, olha que coisa, Jesus disse que era o caminho. Então, se a gente coloca isso dentro da letra do Padre Zezinho lá, a gente vai estar, eu sou o caminho como Jesus foi. E aí, será que dá para a gente fazer isso? Mas se dá para fazer ou não, pelo menos dá para a gente pensar por que é que ele quis se dizer o caminho. Óbvio, se ele está dizendo que ele é o caminho, é porque, de certo, existem vários caminhos. E existindo vários caminhos, ele se apresenta como um deles. Só que ele não usou ele usou o. Eu sou o caminho. Porque um caminho é sinal de que existem vários. Mas parece que Jesus indicava que havia um específico. E ele se posicionava como sendo este caminho. O que levou ele a dizer isso? Certamente, dentro de todas as considerações que a gente possa imaginar, um fator influi diretamente para ele dizer isso. A certeza de que o caminho que ele está indicando está correto. É mais ou menos assim. Não sei se alguma pessoa aqui teve experiência de vida de escoteiro. Eu não tive, mas como eu li muitas histórias de escoteiros, a gente sabe que muitas vezes os grupos de escoteiros e de bandeirantes, eles se espalhavam por vários caminhos e alguém tinha que, num dada altura, dizer, olha, a gente tem que chegar em tal ponto. E para chegar naquele ponto, o caminho é esse, sigam-me. E aí o grupo ia junto com aquele, e aquele, então, levava para o ponto. Normalmente ele contava ou com um roteiro, ou com um mapa, ou com uma bússola, e com a bússola ele sabendo, bom, a bússola está me mostrando o norte, mas o ponto que a gente vai está na direção nordeste. Então o caminho é esse aqui. Então você tinha uma referência própria para dizer, siga-me, eu sou o caminho. Mas será somente isso que Jesus tinha para se definir como o caminho? Ou será que ele também já tinha uma outra percepção? Existem vários caminhos. Eu estou me colocando como o caminho porque eu sei que vocês podem se sentir tentados a irem por outros. Muitas vezes tem caminhos que são muito mais agradáveis, muito mais arborizados, são mais fresquinhos, são isso, são aquilo, mas que pode ser que não leve àquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, que está inclusive dentro das suas propostas dele, né? Então, era bom a gente pensar nisso. Por que ele tinha tanta garantia de que ele era o caminho? Obviamente, ele não tinha somente uma bússola, ele já tinha estado no destino. Então ele diz, bom, eu sei, o destino está aqui, eu sei o caminho mais seguro é este. Você tem como chegar por outros? Tem, mas esse aqui é o mais reto, pelo menos é o mais próximo, e é o que vai lhe oferecer menos dificuldades. Então, este é o caminho.
e eu sou este caminho. E por que que eu sou? Ele não disse, eu sou uma estrada. Ele disse, eu sou um caminho, no sentido de que eu sou uma direção. Você muitas vezes já fez isso. Você muitas vezes já foi o caminho. Só que algumas pessoas, em desacreditando de Jesus, diz assim, mas esse caminho que ele indica não gera conforto para a gente. Eu nunca vi ninguém que procurou seguir Jesus viver na zona de conforto, viver com riquezas, viver... Parece que o caminho de Jesus é um caminho de miséria. E será que é isso mesmo? Será que o caminho de Jesus não leva às vitórias? Não leva aos grandes finales? Será? Ou será que talvez nós vejamos o destino de uma forma diferente do que ele oferece? E aí a gente fica meio perdido. Então, o problema que nós temos, quando eu proponho que a gente pense o que Jesus oferecia quando ele oferecia dizendo eu sou o caminho, a gente fica com insegurança porque a gente está olhando as paisagens. Não é que não sejam para ser olhadas, mas é que a gente não pode se perder olhando. Existe uma história zen que eu já contei, algumas pessoas devem conhecer, que é uma história bem comum, mas que ilustra bem isso aqui. Havia um mestre e um discípulo, e eles iam atravessar um rio. Não era um rio profundo, mas teriam que atravessar com cuidado. E quando eles estão começando a atravessar, chegou uma jovem, bem jovem, muito bonita, e disse assim, mestre, eu preciso fazer essa travessia também, mas eu não sei nadar e eu tenho muito medo de atravessar as águas. O senhor poderia me ajudar? E ele disse, pois não. Então ele pegou a jovem nos braços, atravessou o rio com a jovem. Chegando do outro lado, depositou-a no chão, ela agradeceu, ela foi para o seu caminho, e ele com os seus discípulos seguiram a sua jornada. A uma dada altura, o discípulo para e olha assim para o mestre e diz, mestre, diga, mas mestre, o senhor não sentiu nada? Diz, como assim? Aquela jovem tão bonita, o senhor levou-a nos braços, e o senhor não sentiu nada? Disse, lógico que eu senti, eu ajudei-a, fiz com que ela atravessasse sem medo, sem perigo. Disse, não, mestre, mas não é bem isso que eu estou falando. Ele disse, eu sei o que é que você está falando. E essa é a minha diferença entre eu e você. Eu atravessei a jovem nos meus braços, mas eu a deixei à beira do outro lado onde ela queria descer. Enquanto que você continua com ela e talvez até atrapalhando o seu caminho. É mais ou menos assim que às vezes a gente tem medo de olhar as paisagens, porque a gente tem medo dessa perenidade do desvio. Se você tem a tranquilidade do caminho, você já não se compromete por essas idas e vindas da vida. E Jesus então disse com muita propriedade, eu sou o caminho. Mas será que quando ele disse eu sou a verdade, ele também não tinha um outro sentido? Vamos lá, vamos fazer agora uma análise aqui um pouco diferente. À época de Jesus, era preconizado que o Messias viria. Então, era o Messias. Mas a grande maioria das famílias queria que viesse o Messias na sua casa, na sua família, no seu seio. Não aceitava que fosse o Messias vindo na família de quem quer que seja. E quando a gente pensa isso e coloca em várias famílias, o que acontece? A gente, de repente, percebe que a gente não está atrás de um Messias, mas de vários. A gente, egoisticamente, quer que seja o meu. E terminamos, por isso, não aceitando o próprio. Então, Jesus, quando chegou, ele sabia que havia essa disseminação de probabilidades de muitos messias, de muitos mestres. E isso confundia em demasia
a população, porque você sabia que aqui tinha um, e aí, de repente, numa outra família, tinha uma outra pessoa que conseguia fazer um efeito mágico, que conseguia curar uma pessoa, que conseguia falar uma palavra um tanto quanto mais sofisticada. E como todo mundo queria um Messias, então muitas vezes a população se voltava, aqui está o Messias. Não, não, é aqui que está o Messias. Não, não, agora eu descobri, o Messias está é aqui. E o Messias estava, de repente, em todo canto. E aí chega Jesus e diz assim, mas eu que sou a verdade. De uma certa forma ele estava dizendo, eu sou o Messias. Mas todos os outros também diziam que eram o Messias. Então não era só eu dizer que sou a verdade. Eu dizer eu sou a verdade, talvez não repercutisse. Mas eu realizar, externar e me colocar como verdade, isso fazia diferença. Que foi aí onde estabeleceu-se Jesus, além de ter vindo como caminho, ele ter colocado para a gente essa expressão de verdade. E aí nós ficamos como neste cenário? Ficamos numa situação muito complicada. Sabe por quê? Como é que a gente pode julgar algo que a gente não conhece? Se você nunca ouviu falar de cálculos diferenciais em matemática, se eu lhe disser um cálculo diferencial com a variação de 0 a infinito de um dx qualquer, você vai dizer, peraí, você está me dizendo que isso é um cálculo matemático, que se chama diferencial, que ele tem uma variação do zero é um número. Ao infinito, o que é um número infinito? Quando a gente vai pôr isso no símbolo, é um 8 deitado. Então, saio de um zero para se transformar em 2 zeros deitados. E isso eles apoiados numa cobrinha, que é o símbolo das diferenciais. E em vez de eu ter um número para calcular isso, eu tenho mais duas letras, um dx qualquer. Como é que eu posso julgar se isso é certo ou se isso é errado? Eu não tenho o menor critério de avaliação para dizer isso sequer faz sentido. Mas se você entende de matemática e já chegou a estudar as integrais, os cálculos diferenciados, aí você diz, não, mas aí você está faltando agora me dar uma variante aqui para eu poder calcular o que você quer. Então você percebe que, enquanto eu, ignorante, não tinha noção do que você falava, a outra pessoa, com conhecimento de causa, não só sabia do que você estava falando, como queria que você complementasse alguma informação que estava faltando. E eu, nem para mim, nem estava faltando, nem sobrando, pelo contrário, aquilo dali não fazia sentido. Então, dentro desse nível de ignorância, vamos sair aqui do exemplo da matemática e vamos agora para o exemplo de Jesus propriamente dito. Então, Jesus ele vinha com uma verdade que você não conhecia, eu não conhecia, os que estavam ao redor dele não conhecia. Não conhecia em que sentido? Eu não conhecia porque era algo totalmente novo. Eu sabia que tinha uma verdade chamada olho por olho, dente por dente. Esse homem trazia uma verdade que destruía esta. Uma vez a gente já comentou aqui que quando Albert Einstein começou a encontrar a teoria da relatividade, apesar disso ter revirado de ponta cabeça todo o universo, todo o conhecimento da física universal, o que aconteceu com os físicos? Eles não aceitaram. Por quê? Porque eles não conseguiam perceber aquela verdade. Então, aquela verdade era um absurdo. Tanto que Einstein recebe um prêmio por uma outra coisa, que foram os efeitos dos fótons. Ele não recebeu o prêmio por conta da teoria da relatividade, que é a grande teoria dele, que foi a teoria que literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Então, a gente tem dificuldade de entender a verdade. Agora, imagina entender, no meio de várias pessoas dizendo que estavam falando a verdade, a gente descobrir quem era que realmente era a verdade, se eu não conhecia a verdade. Então, se por um lado Jesus era extremamente ousado em colocar aquilo, de um outro lado nós éramos extremamente ignorantes para poder entender aquilo. E nessa nossa ignorância,
a gente ficou quase que a depender de uma empatia. Bom, eu gosto mais do jeito desse do que daquele. Esse daqui é mais simples, aquele é mais rebuscado, esse daqui, tanto ele fala com gente do povo, como ele fala com os publicanos, com os judeus das sinagogas. Então, eu vou mais por esse do que por aquele. Mas qual é o critério da análise da verdade que nós tínhamos? Isso para deixar a gente hoje numa boa. Parece até que a gente já tem esse critério, né? Mas naquela época, o nosso critério sobre verdade era totalmente distorcido. Alguém vai dizer, não, mas era adaptado à época. Sim, era adaptado à época, mas mesmo assim era distorcido. Bastava você mudar de lugar social. Se você era associado aos poderosos, você desfrutava de muita coisa. Se você estivesse do outro lado, você não desfrutava de nada e até o que você não tinha se lhe tiravam, e tiravam sem qualquer julgamento. Então, isso não poderia ser um regime verdadeiro. O regime verdadeiro, ele vai tender a um dia em que a gente esteja em níveis de semelhança, de igualdade, não assim, somos todos iguaizinhos, feito robôs. Não, nós somos iguais nos direitos e nos deveres, e cada um resolvendo tudo dentro dos direitos e deveres que compete a cada um. Então, o direito e um dever de uma pessoa que estudou engenharia é fazer projetos de engenharia, seja projeto, seja construção, seja administração de uma construção, enfim. Se você formou-se em medicina, você vai ter que exercer isso, ouvindo, auscultando, receitando, cirurgiando. Se você optou por ser gari, você vai ter que cuidar de jeito em como catar o lixo, em como levar o lixo, porque se você pega o lixo e deixa ele derramado, você não está cumprindo o seu papel. Então, todo mundo tem direitos e deveres semelhantes, iguais, e cada um dentro da sua própria experiência, dentro da sua própria estrutura. Mas isso não quer dizer que o engenheiro conhece as verdades do médico que conhece as verdades do gari. Não, porque as verdades pontuais, elas têm características pontuais. Mas Jesus não veio falar de uma verdade pontual, ele veio falar da verdade, da grande verdade. E aí o que acontece? Ele falou isso há 2000 anos e depois de 2000 anos a gente já entendeu a verdade dele, a gente já chegou lá. E aí como é que a gente pode, pelo menos, tentar chegar perto? Eu quero aqui colocar, então, duas reflexões para a gente pensar, tá bom? Pense aí. Será que a gente, eu estou falando a gente, não são as outras pessoas, não, eu, você. Será que nós queremos mesmo a verdade em nossas vidas? Opa, peraí, deixa eu explicar. Não é eu querer a verdade dos outros. Eu quero saber a verdade de quem diz que gosta de mim, se gosta. Eu quero saber se é a verdade de quem fez ou não fez, a verdade que está por trás de quem está querendo me dominar. Não, isso daí é a verdade dos outros ou nos outros. Eu estou perguntando em você, com você mesmo. Você aceitaria, de repente, você se desnudar e você ser a verdade em você? Quando a gente estuda psicologia, de alguma forma, alguma das suas feições, a gente se depara muito com isso. As barreiras, os bloqueios, os desvios, os esconder debaixo do tapete, que às vezes são precisos muitas sessões para que a gente reelabore tudo e a gente ouse voltar a ter olhos para a nossa verdade. Não estou falando da verdade de Jesus, não, estou falando da nossa, a minha verdade, a sua verdade. Às vezes a gente não suporta sequer a nossa verdade. E aí eu pergunto, você se acha uma pessoa verdadeira? Mais uma reflexão. Verdadeira mesmo, de verdade. Será que você não precisa ser agressivo, mas você não mente? Será que você, o que sugere você faz ou a gente adota ainda com muito vigor aquela regra de ouro? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma regra de ouro da não verdade. Percebe? Então, a gente quer muito entender a verdade de Jesus e talvez, mais uma vez, se aplique um conceito que ele usava muito.
Use isso dentro de você. Então, eu quero entender a grande verdade do mundo. Para isso, eu preciso entender a minha verdade. Qual é a minha verdade? Até que ponto eu aceito quando alguém diz, você é isso? E aí a gente se sente a descoberto. Você não pode dizer isso de mim, você não me conhece. E aí, muitas vezes, ela acabou de descobrir quem é que nós somos e que nós queríamos nos esconder de nós mesmos. Então, veja como é singular Jesus ter dito também, eu sou a verdade. E a gente fica, às vezes, repetindo isso sem nem ao menos se dar conta de que a verdade ela é tão impactante que a nossa própria verdade para nós mesmos nos deixa desconfortável quando a gente quer pensar sobre isso. Quantas vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que é que eu tenho a tendência de fazer isso? Mas a gente não investiga. A gente queria que viesse assim uma informação. Você tem a tendência de fazer isso por conta disso. Ah, tá, então foi isso. Como que se não fosse nenhuma responsabilidade minha? A gente como que descarta essa verdade mais íntima. Porque na hora que eu vou investigar a verdade que eu tenho em mim, aí eu já não tenho mais como descartar, porque sou eu falando comigo mesmo. Então, este sentido de verdade, ele precisa realmente ser bem amadurecido. E aí depois vem a terceira questão. O que fez Jesus dizer, eu sou a vida? Como é que ele é a vida se eu estou vivendo? Se eu estou vivendo independente dele, então ele não é a vida. Ou será que, como dizem os religiosos, a vida que ele fala é só a vida do outro lado? Ah, mas eu estou aqui é para viver aqui, não viver do outro lado. Mas ele, quando disse que ele era a vida, ele não estava do outro lado, ele estava aqui. Opa, já começa a gente ter que repensar nos nossos próprios pensamentos. Então, Jesus, sem a gente se dar conta, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele criou um rebuliço dentro da gente. Porque a gente vai questionar o tempo inteiro os caminhos, vamos questionar o tempo inteiro a verdade. E veja bem que eu centrei mais a verdade própria. E vamos questionar também o sentido de vida que ele quis dizer, afinal de contas, será que a vida que ele diz é uma vida diferente? Será que viver é diferente de estar vivo? Ah, eu já li isso várias vezes, vários filósofos, vários pensadores já colocaram que viver é diferente de estar vivo. Sim, mas me diga aí na prática real, o que é viver e o que é estar vivo? Quer pensar sobre isso? Então pense. O que é você viver ou você estar vivo? Sim, mas vamos colocar aqui só um obstáculo nessa sua análise. Tire desse circuito fator enfermidades, doenças. Então, você está são. Qual é a diferença em você viver e você estar vivo? Percebe como às vezes a gente até nisso se confunde? Eu acho que viver é estar vivo e vice-versa. Mas será que é esse mesmo? Porque a gente diz assim, fulano não vive, fulano vegeta. Por que a gente usa isso para os outros? E quando a gente vai usar para a gente, será que a gente já buscou antes a nossa verdade? Será que a gente já olhou qual é o caminho que a gente está trilhando? Porque para eu dizer que eu só estou vegetando, ou seja, que eu estou apenas vivo, é porque de alguma forma eu estou abandonando o valor do viver. Então, o significado de Jesus ter colocado para a gente eu sou a vida, ele também vai um pouco além do que o que normalmente a gente possa perceber. Então, a gente está pensando como enquanto vivo. O que a gente está elaborando na nossa mente? O que você sente? Como é que você se sente quando você diz eu estou vivo ou eu estou vivendo? Pensou nisso, né? Então pense, deixe isso aí bem quietinho de você. Porque na realidade nós, quando vivemos, somos diferente de somos sobreviventes.
Sobrevivente é aquele que passou por situações onde a vida periclitou e você retornou. Mas nesse período em que você periclitou e você retornou, você viveu? Ou você só estava vivo? Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente pode olhar até para essa pandemia terrível que a gente tem vivido e pensado assim, mas espera aí, essa pandemia está me levando a viver ou apenas a estar vivo? E aí vem depois o outro lado da história, que é o primeiro que eu coloquei. Vida. Mas o que é a vida? É vida orgânica? Você encara que a vida seja só a vida orgânica? Então a vida não tem vida depois da vida? Não há uma continuidade da vida? Os desencarnados estão vivos? A gente põe isso muito em dúvida. O que é a vida? Eu assisti essa semana uma entrevista muito interessante com o grande músico dos Beatles, o Paul McCartney. E numa dada altura, o entrevistador perguntou a ele sobre uma notícia que ele poderia dar sobre uma música das mais conhecidas dos Beatles, chamada Let It Be, que quer dizer assim, deixa estar. E aí ele disse assim, olha, engraçado, a minha mãe já tinha morrido fazia um tempo, e eu estava ali numa problemática muito grande, eu estava vivendo uma situação muito difícil, e de repente eu estava ali para compor uma música, e a minha mãe me apareceu. E aí ela disse para mim assim, olhe, não se preocupe, let it be, ou seja, deixe estar. E quando ela me disse isso, aí ele olhou para o repórter, ou para o entrevistador, porque até então ele estava falando assim, quase como quem estava revivendo aquela situação espiritual. Então ele olha assim para o entrevistador e diz assim, bom, mas isso tudo dentro da minha cabeça, assim, como quem, me desculpe que eu estou falando de uma coisa que não existe. Curioso, não é isso? Muito curioso. Você teve uma experiência monumental, você se reencontrou com a sua mãe, ela agora em estado espiritual, e a tua mãe então te diz uma frase que você diz, nossa, são palavras de sabedoria, let it be. E aí ele compõe a música exatamente desse jeito, né? Estava conversando e a mãe de Maria então me disse palavras de sabedoria, deixa estar. E aquilo mudou a minha vida. Vamos ver. Mudou a minha vida aqui. Mudou a minha vida como compositor. Mudou a minha vida na inspiração. Mas quem foi que provocou tudo isso? Ah, não, foi aqui na minha cabeça. Mas então não havia necessidade de você colocar na sua música Mother Mary's Come to Me, telling words of wisdom, let it be. Ou seja, por que você colocou na sua letra? Então as palavras de Mary vieram a mim, me dizendo, deixa estar. Você registrou isso. E na música você não diz que foram coisas da sua cabeça. Você, de alguma forma, você sentiu que a vida continua. E você sentiu da forma mais efusiva, mais eloquente, mais real. Então, você não é nem John Lennon, lógico, nem é o Paul McCartney, mas você tem vida. E os outros também têm vida. Muita gente está sofrendo muito porque se separou de algumas pessoas durante a Covid. É doloroso demais. É marcante. Mas pense que essas pessoas que estão do outro lado vão olhar para você, feito a mãe Mary, e dizer assim, let it be. Ou seja, é a vida, deixe estar, continue. Afinal de contas, o que é vida? Vida é viver. Não é apenas estar vivo, estar vegetando. E Jesus se propôs isso. E aí ele deu algumas dicas para a gente. E vamos lá ver essas dicas. Ele disse assim, dá-me um pouco de água, para a mulher que estava colhendo água. E eu vou te dar a água que dessedenta.
Olha que proposta dele. Você me dá um pouco de água que mata a minha sede de agora. E eu vou te dar uma água que vai matar a tua sede para sempre. Então, ele estava fazendo um oferecimento quase desproporcional. Você vai me dar um pouco de água e eu vou te dar uma água que você nunca mais vai precisar das outras águas. E aí, num outro momento, ele chega para a gente e faz uma outra contraproposta. Seja o sal da terra. Uau! Mas água e sal? Pois é. Quantas vezes a gente precisa pegar contextos que aparentemente estão soltos para a gente entender o sentido da vida? A água e o sal. Seja o sal da vida. Não se torne aquele sal que já se tornou insalubro, que se destruiu. Seja o sal vivo. Porque eu já te dou a água que descedenta. Então você pode ser o sal, você pode usar o sal, porque você tem uma água verdadeira, verdade e vida. No mesmo exemplo. Jesus chegou e multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Que coisa fantástica. Então ele poderia muito bem dizer, olha, em vez de vocês saírem para pescar, em vez de vocês irem para a padaria, vocês simplesmente joguem a rede para o outro lado e vai estar a tua rede lotada de peixes, e aí os pães eles vão se multiplicar sozinhos. Ele disse, eu não vou dizer isso para vocês, porque vocês vão ficar malucos. Eu vou te dizer algo bem mais simples. Você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque com ela você vai multiplicar não só peixes e pães. Você vai multiplicar tudo. E como ele disse para Pedro, você não vai mais precisar pescar peixes. Você agora vai pescar homens. E o que seriam homens? Elementos da vida. Olha ele aí dizendo uma grande verdade, mostrando o caminho onde você iria realizar a sua grande pesca e dizendo qual era a mágica da transformação. A fé, do tamanho de um grão de mostarda. E sobre o caminho, ele recomendou que a gente fosse pela porta estreita. Porta estreita? Sim, porque a larga é a porta da perdição. E aí, em vez da gente simplesmente interpretar isso, vamos fazer mais uma pergunta aqui para você ficar maturando aí ao longo deste ano. Afinal de contas, estamos começando um ano. Você tem se perdido? Você tem optado pela porta estreita ou por essa porta da perdição, conforme ele colocou? Então, não quero assim julgar que você se analise como sendo a pessoa mais perdida, mais pervertida do mundo, mas você às vezes acha que tem se perdido? E se você tem se perdido, isso tem sido ruim? E se tem sido ruim, por que você insiste? Qual é o melhor aprendizado? Se você faz e dá certo, você vai para onde? Para onde dá errado. E se você faz e continua fazendo e continua dando errado, você vai continuar aí. Por que razão? Quem é que está te impulsionando a isso? Será que você não acha que está na hora de encarar a porta estreita? Que a porta estreita não é estreita porque ela passa poucos. Ela é estreita porque a gente a escolhe muito pouco. Porque na hora que a gente se aproxima da porta estreita, ela se enlarguece. É uma questão de perspectiva. Então, Jesus era muito sábio. E ele colocava para a gente essas coisas todas com essa maestria inteira. Isso é Jesus. Lá no comecinho eu coloquei, né? A gente às vezes é caminho, verdade e vida para muitas situações, para muitas pessoas, para algumas circunstâncias. Mas aí depois de ter visto tudo isso, essa viagem que a gente procurou aqui fazer, nós dois juntinhos, você se diria ser o caminho, a verdade e a vida? Para quantas pessoas? Será que você se suporta dentro do campo da sua verdade? Será que você se respeita dentro desse respeito que você quer dar na verdade de cada um de nós?
Será que você acha que você está mesmo dentro dessa zona de realização? Olha que eu estou provocando você, tá? Pense bem no que você vai responder. Será que você se diria ser o caminho, a verdade e a vida? Então, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Você acredita em Jesus? Você acredita que ele realmente é o caminho, a verdade e a vida? Você acredita que o que ele orientou era bom? Que a verdade que ele trouxe, apesar de que a gente não compreenda, é uma verdade realizável? E que a vida se torna mais grandiosa, como ele mesmo disse, tereis vida em abundância, quando a gente o compreende, o entende, o aceita. E aí eu insisto na pergunta, será que você acredita nele? Quantas pessoas se decepcionaram na vida com as coisas mais variadas? Desde um brinquedo que comprou e quebrou logo, desde um pedido que alguém prometeu que ia dar e não deu, um amor, uma traição, uma expectativa de passar num concurso e ser reprovado, enfim, quantas decepções a gente já teve na vida. E apesar disso você continuou, mas você continuou vivo ou continuou vivendo? Como é que você tem optado? Você tem vivido ou você está apenas vivo? Será que não é necessidade da gente fazer mais um pouco? Deixa eu trazer aqui para vocês umas reflexões que eu fiz bem curtinhas, enquanto eu preparava esse tema aqui, já para a gente ir para o encerramento. Tem muita gente que fala de decepção religiosa. E na maioria das vezes, a decepção não é religiosa, porque não é com a religião, é com alguém da religião. Então, você não pode dizer que você teve uma decepção religiosa. Você teve uma decepção com alguém que você imaginava que era mais perfeito do que o que é. Porque a gente idealiza muito que algumas pessoas sejam perfeitas. E aí, como você toma isso como símbolo, e se essa pessoa representa uma religião ou algum outro comportamento, você se decepciona com elas e acha que o todo está perdido. Então, cuidado quando você se decepcionar com religiões. Muitas vezes, as religiões não têm nada a ver com isso. Os religiosos, às vezes, é que comprometem isso. Às vezes, a gente tem uma decepção amorosa terrível. Mas por que essa decepção? Por conta das nossas expectativas. Então, a gente cria uma expectativa como quase um elemento de defesa, para que nunca se confirme aquilo que eu não quero que se confirme ou que venha a acontecer. Percebe isso? Então, eu sofri uma decepção amorosa terrível porque aconteceu aquilo que eu nunca queria que tivesse acontecido. Quando, na realidade, o bom senso diz assim, a gente tem que estar preparado para tudo. A vida pede uma preparação. Às vezes a gente se decepciona com os aspectos profissionais. Eu fui nessa profissão, mas não era bem o que eu queria. Tudo bem, a gente pode bater com a testa na porta. Mas muitas vezes o problema não é da profissão. Tanto é verdade que tem muita gente que está naquela profissão que a gente não aceitou e está bem. O problema é que a gente não escolheu bem aquilo que a gente estava disposto a fazer e disposto a se sacrificar. É por isso que muitas vezes, quando a gente se encontra com essa pergunta, você acredita mesmo no caminho, na verdade e na vida de Jesus? Então você também pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O problema é para quem que você vai dizer isso. E sabe por que eu digo que a gente pode dizer isso? Porque se eu parto do princípio de que eu acredito que Jesus foi o caminho, a verdade e a vida, ele me disse que eu posso fazer tudo o que eu quero e até mais. Tudo o que ele fez. E até mais, desde que eu queira. Então, se eu acredito nele, eu tenho que acreditar nisso. Está disposto a dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Pois diga. Mas diga se comprometendo com isso. Diga se comprometendo com ser o caminho, a verdade e a vida, no equilíbrio, na boa decisão, na justiça que você quer que se faça com você, no bem-querer que você quer que as pessoas tenham com você, que você tenha com os outros. Na atenção, às vezes a gente gosta tanto que as pessoas nos ouçam, então tenhamos ouvido de ouvir os outros também.
É desse jeito que isso funciona. Concluindo, não reclame do destino, pelo menos até que você chegue a ele. O que você entende disso? O destino aguarda a realização de um caminho. O destino, ele nos presenteará com a grande verdade. O destino é a realização da nossa própria vida. Jesus tinha, sim, autoridade para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você? E eu? Será que a gente pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Levemos isso ao longo de 2022, de vez em quando pensando, porque eu acredito que vale a pena. Está aí a minha mensagem particular e, ao mesmo tempo, do Leão, que nós tenhamos um feliz, um produtivo ano de 2022, que nós tenhamos grandes realizações materiais e espirituais. Muita gente se preocupa muito com a parte material, mas precisamos da espiritual, não tem jeito. É esse o nosso convite, é essa nossa mensagem aqui nesse começo de ano. Espero que você tenha acompanhado, tenha refletido. E só para confirmar, é muito provável que, assim como você agora, eu também esteja assistindo esta como é que eu vou dizer? Esta live. Só que ela está gravada. Eu não vou poder estar exatamente às 16 horas do dia 2, que é hoje, que você está assistindo, e eu também. Eu não ia poder porque eu não teria acesso à internet. Pelo menos para fazer a transmissão. Mas eu vou ter acesso à internet para estar aí no chat. Então, você assistiu uma mensagem gravada, mas gravada aqui com um espírito do coração amplo, com todo o meu amor, com toda a minha gratidão, com esse sentido de caminho, de verdade, de vida. Que nós saibamos realizar tudo isto neste ano de 2022. Vamos fazer a nossa prece mais uma vez e vamos magnetizar nossas águas, né? O que você acha? Não é boa, né? A gente está sempre magnetizando as nossas águas. Então nós vamos agora para o nosso momento de oração. Eu quero lembrar também que hoje a gente não vai ter o Roberto Nunes, o violão. Vamos ficar sem ele, porque houve um desencontro de datas, então não deu para encaixar hoje. Mas na próxima domingueira a gente terá o Roberto de novo, tocando aqui com a gente, tá bom? Deus, Pai amado, que a luz do caminho da verdade e da vida esteja em nossas almas, iluminando-nos o caminho, predispondo-nos a realizar esta verdade com a nossa própria vida. Pedimos a participação dos amigos espirituais, que neste momento também entrarão em comunhão conosco, magnetizando nossas águas, potencializando benefícios, para que todos nós iniciemos este ano com esta bênção, com mais esta bênção, aproveitando tudo de forma equilibrada, harmoniosa e feliz. Fluidos do bem magnetizem nossas águas. Traduzam-se em saúde e em harmonia em nosso corpo e em nossa alma. Que estejamos plenos do que há de melhor que a vida nos oferece. Gratidão, Pai amado. Que as tuas bênçãos se estendam por toda a humanidade. Que assim seja. Minha gratidão por você ter compartilhado este primeiro domingo do ano, mas também minha gratidão por a gente já vir atravessando aí pelo menos 2 anos aqui de live de domingueiras, que tudo isso tenha sido muito proveitoso para todos nós. Deus nos abençoe, Deus te abençoe,
E vamos, porque amanhã, 8 horas da noite, teremos mais um estudo do magnetismo. E sabe qual é o tema? Um tema belíssimo. Perispírito. Ah, ficou curioso? Ficou curiosa? Perispírito. Amanhã, 7h30 da noite, espero você, tá bom? Tudo de bom, feliz ano novo, muita paz.